Feche os seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração. Quero que você feche os seus olhos. Repita comigo assim: Senhor meu Deus. Diga com mais fé, diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu quero apresentar a minha casa, a minha família na tua presença. E diga: Pai, eu me recuso a sair deste lugar sem a minha bênção, sem o meu milagre, sem a minha vitória, sem exatamente aquilo que eu vim buscar diante de ti. Comece a falar com Deus agora, meu irmão. Comece a falar com Deus agora, minha irmã. Comece a apresentar a tua casa, a tua família. Comece a apresentar o teu lar diante dele nessa hora. Agora é o momento de você falar com Deus a respeito da tua casa. Lembre-se o que diz a palavra do nosso Deus. Deus, ele passou os olhos pela terra, procurando quem ele pudesse colocar na brecha entre os homens e ele. Mas naquele tempo Deus disse que não achou ninguém, mas hoje Deus está achando você, meu irmão. Hoje Deus encontrou você para orar pela tua casa, para orar pela tua família, para orar pelo teu lar. Então agora este é o momento. Esta é a hora, é o momento de você deixar de lado toda a timidez, aquilo que de alguma forma tenta calar a tua voz, aquilo que de alguma forma tenta calar a sua oração. Ah, meu irmão, agora é hora de você clamar, é hora de você orar, é hora de você se abrir para Ele nessa noite. Diga: Deus, eu vim buscar o meu milagre, e o meu milagre, Senhor, é ver a salvação entrar dentro da minha casa. Meu Deus, eu não aceito mais o diabo trazer desordem para minha família. Eu não aceito o diabo trazer desordem para dentro do meu lar. Diga: Deus, eu quero um lar consagrado. Diga: Deus, eu quero um lar ungido. Diga: Deus, eu quero um lar abençoado. Então comece a falar com Deus, meu irmão. O diabo, ele quer calar a tua voz, o diabo quer calar a tua oração, porque Satanás, ele sabe que se nós nos calarmos, os nossos ossos, eles irão se secar. Não deixe os seus ossos se secarem, não. É hora de você falar com Ele, é hora de você clamar a Ele, é hora de você determinar a Ele. Diga: Deus, eu creio na promessa. Diga: Deus, eu creio na tua palavra, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê nesta palavra, minha irmã, então comece a declarar. Se você crê nesta palavra, meu irmão, comece a declarar essa bênção sobre a tua família. Ah, meu Deus, quantos lares estão, meu Pai, sobre medo, quantos casamentos, quantas famílias, quantos relacionamentos estão sendo comprometidos por causa dessas maldições. Mas o Senhor nos deu uma palavra, Pai, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos em hipótese alguma atingidos, Pai. O Senhor diz que contra Israel não vale encantamento, Pai. O Senhor nos assegurou dizendo que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa casa, chegará à nossa tenda. E é por isso que erguemos a nossa voz, é por isso que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus agora. Levante as suas mãos aos céus agora, meu irmão. Levante as suas mãos aos céus e creia da tua vitória. Oh, aleluia, meu irmão. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de falar com Ele, não. Não pare de apresentar a tua vida diante dEle nesta hora. Não pare de continuar orando pela tua casa. Não pare de continuar orando pela tua família. Nós viemos aqui para buscar o milagre, e é com o milagre que nós sairemos daqui. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: obrigado, Jesus, e vamos aplaudi-lo bem forte, porque Ele merece toda honra, toda glória, toda majestade. Aleluia. Boa noite, irmãos. Está muito fraco. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, amém? Aproveitando, olha para o irmão que está mais próximo de você, dá um tchau para ele assim, diga paz, diga graça e paz, diga Deus te abençoe, em nome de Jesus, porque é o que nós podemos, né? Nós ainda estamos em regime de contenção, então nós temos que nos manter ao mínimo 1,5 metro, né? Estão tentando aumentar para 2, né?
Falei, se continuar aumentando o método, daqui a pouco a gente vai ter que falar só por WhatsApp mesmo, né? Cada vez mais longe, né? Pode se sentar em nome de Jesus. Boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando através da nossa página no Facebook. Que o Senhor Deus te abençoe. Aproveite agora para compartilhar essa live, compartilhar esse culto. Vai abençoar famílias. O diabo não quer que as famílias sejam abençoadas. Por quê, pastor? Isso não estava preparado, é o que veio ao meu coração agora. Por que o diabo ele quer separar as famílias? Por que o diabo ele não quer que as famílias estejam unidas? Porque a Bíblia fala que é na união que o Senhor ordena a bênção. Então, tudo que há divisão, tudo que há discórdia, tudo que há competições entre si, Deus não pode operar, Deus não pode abençoar. Talvez as pessoas estão se perguntando, pastor, aqui em casa, todos nós somos cristãos, todos nós cremos em Deus, todos nós temos o hábito de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de consagrar a nossa vida, mas pastor, as coisas ainda continuam difíceis. Como é que vocês se relacionam entre si? Porque a Bíblia fala que na união é que Deus ordena a bênção. Às vezes a mulher não é pelo marido, o marido não é pela mulher, os pais não são pelos filhos, os filhos não são pelos pais. É um sempre, claro, sempre essa batalha, um de querendo saber mais do que o outro. Principalmente os jovens dessa geração, né? Os jovens dessa geração, eles querem nos considerar como se nós não tivéssemos nada a oferecer. Mas quem sobreviveu 20 ou às vezes 30 ou 40 décadas aí, somos nós. Eles estão começando agora. Então, com certeza, a Bíblia fala que as mulheres mais novas, elas precisam aprender com as mais velhas, né? E é essa a palavra de Deus. E o mesmo para os homens. Os homens mais jovens precisam aprender com os mais velhos. E tudo começa dentro do Evangelho, né? Tudo começa dentro da palavra do nosso Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer, não só para quem está em casa, mas principalmente para quem está conosco aqui na igreja é: quem quer ser abençoado, diga glória a Deus. E não sentir firmeza não, irmão. Eu não vou me empenhar para quem não quer, né? Às vezes a pessoa não se esforça para ser abençoada. Diz que quer, mas você não vê evidência de esforço nenhum. Então vamos lá. Quem quer ser abençoado, diga glória a Deus. Só que a pergunta é: o que precisa se fazer para ser abençoado? Porque, querendo ou não, hoje nós ouvimos muitas vozes. Existem muitas pessoas, de alguma forma, nos ensinando como ser abençoado. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você fizer aquilo, você vai ser abençoado. Se você fizer isso outro, você vai ser abençoado. Como eu falei no começo dessa live, ou dessa reunião. Ah, pastor, se eu orar, eu vou ser abençoado. Mas muitos estão orando e não estão sendo o quê? Abençoados. Ah, pastor, se eu jejuar, eu vou ser abençoado. E tem pessoas que fazem isso como hábito. Às vezes tem pessoas que jejuam até 2 ou 3 vezes por semana. Toda vez ela está ali colocando a vida dela diante de Deus, consagrando a sua vida diante do Pai, porque ela lembra que a Bíblia fala que existem castas de demônios que só saem através do jejum e do quê? Da oração. Então, pastor, eu tenho jejuado, só que tem pessoas que mesmo jejuando, não é abençoado. Eu já ouvi até quem diga da seguinte forma: você tem que subir a um monte, porque se você subir ao monte, lá a sua oração ela vai ser diferente. Bom, irmão, eu já subi ao monte várias vezes e a minha oração sempre foi a mesma. Eu posso dizer que o ambiente onde eu estou é diferenciado. A sensação de você estar em um lugar alto, a sensação de você estar em um lugar praticamente deserto, somente com as pessoas que foram com você com o mesmo propósito de orar, com o mesmo propósito de clamar a Deus, é uma coisa. Agora, dizer que a minha oração lá no monte, ela vai ser muito mais eficaz do que a minha oração que é feita aqui na minha casa ou na igreja, eu discordo disso. Até porque você não vê em momento nenhum Jesus nos motivando a subir os montes para orar. Mas ele nos ensinou que quando fores orar, entra no teu quarto, no teu aposento, fechando a porta após si, ora ao teu pai que vê o que está em secreto, e o teu pai que vê o que está em secreto te recompensará. Então é uma questão da pessoa entender o que a Bíblia nos ensina. O meu povo sofre por causa disso. Então tem pessoas que estão subindo o monte, descendo o monte, tem pessoas que estão orando muito, tem pessoas que estão jejuando muito, tem pessoas que estão fazendo N coisas, esperando alcançar de Deus. Olha para o pastor, estou aqui na frente.
né? Esperando receber de Deus alguma vitória e não alcança. E por quê? Que mesmo nós fazendo todas essas coisas, não estamos sendo abençoados. Aí Deus me deu essa palavra hoje. Começa no Salmo 24, vamos lá. Eu não sei se eu terei condições de terminá-la hoje. Se eu conseguir, amém. Se não, a gente termina na próxima reunião de quarta-feira, amém? Vamos lá então, Salmos 24, eu vou ler desde o primeiro versículo, embora os primeiros versículos não seja o que mais nos chama a atenção, tá? Diz assim, ó: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Quando eu li esse texto hoje, Deus ele me pegou e me levou lá no começo da minha vida cristã. Eu me lembro que naquela época, quem era o líder do grupo de jovens era o pastor Wellington Sodré, que hoje está em Blumenau, se eu não me engano, né? Ele estava em Criciúma e foi para Blumenau, ele está em Blumenau. E na época nós tivemos uma gincana entre os jovens, e ele pediu que cada jovem deveria memorizar pelo menos nem que seja um versículo, para que na hora da reunião de jovens eles pudessem citá-lo e pudessem explicar. E eu confesso para você, irmão, que eu folheei a Bíblia para lá, folheei a Bíblia para cá, tentando procurar alguma coisa. E a única coisa que encheu meu coração foi essa palavra, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando eu li esse texto, a única coisa que eu vejo hoje é que Deus ele não quer que ninguém se perca. E se realmente buscarmos a Deus fervorosamente, ninguém vai se perder. Pastor, na minha casa, há pessoas que começaram a se bandoleirar, como diz o ditado popular, para uma área que é uma área sem volta. Eu desconheço uma área sem volta, irmão. Eu desconheço. A única coisa, o único caminho sem volta é o de Deus. Porque a partir do momento que você conhece a verdade, a partir do momento que você conhece a palavra, a partir do momento que os seus olhos são iluminados, eu posso até desconsiderá-la. Eu posso até desprezá-la, eu posso até não fazer caso dela, mas não tem como eu procurar outro caminho. Porque mesmo estando em qualquer outro suposto caminho, porque o único caminho é Jesus, eu vou sempre lembrar que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então o único caminho, para mim, que eu entendo, sem volta, é o caminho de Cristo. Agora, se uma pessoa entrou para o caminho das drogas, Deus dá condições dele voltar. Se a pessoa entrou para o caminho da bandidagem, Deus dá condições dele voltar. Seja qual for o caminho que a pessoa tenha pego, não importa qual caminho a pessoa está percorrendo hoje, se ela olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus a resgata novamente. Por isso que o texto diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todas as coisas que estiverem relacionadas a esse mundo que nós precisamos, o Senhor Deus tem para nos oferecer. Eu não preciso receber nada que vem das mãos do demônio. Eu não preciso receber nada do que vem das mãos do diabo. E aí diz o versículo 2, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aí ele faz uma pergunta, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? E aí ele diz o versículo 4, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Aí ele afirma no versículo 5, este receberá a bênção e a justiça do Deus da tua salvação. Irmão, quando eu li isso aqui, Deus ele fez com que eu viesse a despertar a igreja dele. Porque é mais ou menos assim, quando uma pessoa, ela sobe numa esteira e ela começa a correr, ela pode até no começo se empolgar, é ou não é? A pessoa, eu pelo menos gosto de fazer muita esteira, né? Tem uma pessoa que está me devendo uma questão da esteira aí, mas até hoje não deu jeito nela, né? Mas aí eu começo a correr na esteira e vai, mas vai chegar uma hora que eu vou me cansar. E a única coisa que vai vir à minha mente é o quê? Parar. Não dá para eu continuar dessa forma. Irmão, muitos estão parando de orar por causa disso. Muitos estão parando de jejuar por causa disso. Muitos estão parando de buscar a face de Deus por causa disso. Porque faz essas coisas e se esquecem que existem outras que também são necessárias. A Bíblia aqui descreve claramente, este receberá a bênção do Senhor. Quem? Aquele que além de orar,
aquele que além de jejuar, aquele que além de consagrar sua vida a Deus, também façam essas coisas, que estão no versículo 4, diz assim, ó, vamos lá? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Irmão, de todos os versículos, olha que nós temos mais coisas boas aqui da parte de Deus, mas é o 4 que Deus ele quer que chame a nossa atenção. Primeira coisa, ele fala que é aquele que é limpo de mão. Eu sempre guardo no meu coração o texto que o pastor nos ensina a respeito do bom obreiro. A Bíblia fala em 2 Timóteo 2,15, que o obreiro procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então existem vários pontos ali lindos. Olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, né, que maneja bem a palavra da verdade. Mas uma coisa ele deixa bem claro, que não tem do que se envergonhar. Alguém que não tem como se expor e dizer assim, não, peraí, eu não posso me expor, porque senão vão descobrir, porque vão saber, porque vão falar, porque aí vão perceber. Não, não. A pessoa que é chamada, a pessoa que tem uma vida com Deus, ela tem que olhar para trás e não ter nada do que temer, nada do que se envergonhar. Eu vejo pessoas se gabando do carrão novo que ela comprou. Tá, beleza, você comprou um carrão bonito, irmão, glória a Deus. E geralmente é homem que gosta de fazer essas coisas, né? Mostrar o carro que comprou, não por maldade, mas acho que está no sangue do ser humano, né? E aí está ali o homem, ele está todo felizão. Olha, eu comprei esse carro aqui, tá, beleza. Mas até onde a gente sabe, de alguma forma nós sabemos com que você trabalha. E olha, eu garanto que com o que você trabalha, o seu salário não condiz para você ter um carrão desse. Porque é aquele ditado, comprar você até pode, mas manter é outros 500, né? Manter um padrão é outra coisa. É igual eu falo que algumas pessoas falam assim, não, pastor, a coisa mais difícil no mundo é casar. Mentira! A coisa mais fácil no mundo é casar, irmão. Isso é a coisa mais fácil que tem. Agora, o sacrifício maior, a luta maior é permanecer casado. É essa a nossa maior luta, não é casar não. A mesma coisa, adquirir as coisas não são difíceis. O difícil é manter elas. O difícil é você conservar elas. Aí a história muda. Aí a gente olha para a pessoa e fala, beleza, você está todo felizão porque comprou esse carrão aí e tal. Mas será que olhando para ele você não tem nada do que se envergonhar? Será que nesse carro você não fraudou alguma coisa? Será que nesse carro você não teve que usar de mentira? Será que nesse carro você não teve que roubar a Deus, não sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas? Será que nesse carro você não teve que contar uma história aí verídica que não é bom aos olhos de Deus, usando de mentira? A Bíblia fala justamente isso, irmão. Eu quero receber a bênção do Senhor. E olha que tem gente que ora, irmão. Tem gente que ora que é de dar gosto, é de você ficar, sabe, feliz com a atitude da pessoa. Mas em contrapartida, a pessoa não se preocupa em sujar as mãos. A pessoa não fica ali receosa em fazer algo ilícito. Por isso que a Bíblia fala, aquele que é puro de mãos. Ah, pastor, mas se for para ser assim, então ninguém vai se salvar. Então Deus é o pior ser do mundo. Porque não é possível que o Senhor Deus vá requerer algo de mim, que Deus vá requerer algo de você, que nós não tenhamos condições de fazer, irmão. Aquele que vive dando aquela desculpa, é que eu não consigo, é porque às vezes nem mesmo tentou, e quando na verdade nem tentar deveria, porque com Deus não existe essa questão de tentar, é uma decisão, é uma escolha, é um posicionamento diante de Deus. Aquele que é limpo de mãos. Irmão, nós temos que às vezes não, sempre, mas agora para a gente entender melhor, às vezes nós temos que ser humildes. Por que humildes? Porque humildade é a capacidade de você reconhecer seus erros. Poxa, pastor, eu oro muito, eu vou à igreja. Às vezes tem pessoas que devolvem seus dízimos, devolvem suas ofertas no protocolo, sabe? Naquele costume, a pessoa faz exatamente conforme é pedido, conforme é determinado. Mas existe um outro lado que nós não alcançamos, que é a sua alma, que é a sua vida. Eu não fico 24 horas do seu lado, bem como você também não fica. Por isso que os olhos de Deus estão sobre nós. Ele contempla os bons e contempla também os maus. E a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão voltados para os justos e não para os injustos.
Aquele que é limpo de mão. É uma consciência que eu preciso ter. Se for para mim viver bem com Deus, eu preciso abrir mão de algo, que eu vou abrir. Se for para viver bem com Deus, eu vou ter que dispensar alguma coisa, eu vou dispensar. Se para eu poder ter paz com Deus e poder ter a bênção do Senhor e a justiça como ele diz aqui o versículo certo, a bênção do Senhor e a justiça do Deus da minha salvação, então eu vou despender. Eu não vou ficar com nada que me leve à perdição. Eu não vou carregar nada que me leve à destruição. A Bíblia nos dá o exemplo de Acã. Não só tomou, como escondeu e ainda mentiu. E assim há muitos diante de Deus. Oram, consagram, sobe monte, desce monte, vem à igreja, pede oração, busca pedir de oração, fica desesperadamente clamando para um canto, para o outro, mas não anda de mãos limpas. Não anda de mãos limpas. Não é aquela pessoa que quando aparece uma barreira lá, policial, a pessoa está tranquila, está normal. Não, a pessoa já fica, ai meu Deus, é a barreira policial, vamos virar aqui, vamos virar ali, vamos virar aqui, vamos virar ali, foge daqui, foge dali. Mas por que você está com medo? Como diz um ditado popular, como que é? Quem não deve, não teme. Então, se você está temendo, é porque existe algo irregular. E se existe algo irregular, as mãos não estão puras. Então, você pode orar, você pode clamar, você pode gritar, você pode jejuar, você pode fazer o que for. Mas a Bíblia fala que a bênção no Senhor não virá sobre a sua vida. E aí o diabo vai usar essas circunstâncias, o diabo vai usar essas coisas, para que com o tempo você venha desfalecer. Você já viu, você já encontrou pessoas que já chegaram a ponto de dizer que não vale a pena ir para a igreja? Você conhece pessoas assim? Não, não vale a pena não, cara. Eu já fui de igreja, fiquei 10 anos, 20 anos, perda de tempo. Perda de tempo. Fiquei lá 20 anos orando, 20 anos buscando, 20 anos clamando, mas nesses mesmos 20 anos com as mãos todas contaminadas, tomando o que é irregular, tocando no que é impuro, buscando o que é injusto. Não tem como a bênção do Senhor vir sobre a pessoa. Aquele que é limpo de mãos, se nós não tivermos essa consciência, Deus não pode nos honrar. Aí Deus, ele me faz lembrar de duas pessoas que falaram sobre isso. O primeiro é Jó. Jó capítulo 33, vamos pegar só a citação dele, tá? Abra na tela para nós lá, fica mais rápido. Jó capítulo 33, versículo 33, versículo o 9, diz assim, ó: limpo estou sem transgressão, puro sou e não tenho o que, pessoal? Agora Jó podia reivindicar algo diante de Deus. Jó tinha o que falar diante de Deus. Jó tinha o que reclamar, em boas palavras, diante de Deus. Agora, por que eu falei lá no começo que nós temos que ser humildes? Porque às vezes nós temos as mãos sujas, temos as mãos contaminadas, estamos fazendo o que é injusto, o que é irregular, o que não condiz com a verdade, e queremos que o Senhor da verdade nos honre. Não viraria uma bagunça, sim ou não? Deus deixaria de ser Deus, irmão, e passaria a ser homem. Porque geralmente o homem, na sua injustiça, ele honra quem não tem honra nenhuma e condena quem tem todo o direito de ser honrado. Eu vejo isso constantemente acontecer, irmão. Às vezes uma pessoa ela é honrada não pelos frutos que ela produz, a pessoa ela é honrada não pelo trabalho que ela exerce, a pessoa ela é honrada não pelo o ganho que ele fez a empresa, tá, vamos chamar de empresa, a empresa ganhar. Mas às vezes ele acaba ganhando certas posições e alcançando os mais altos salários por causa de simplesmente amizade, conhecimento. Não, você é meu amigo, né? Você sabe, quando eu precisar, você vai estender a mão, porque hoje eu estou estendendo a mão para você. E quanta gente boa deixou de, não deixou não, quanta gente boa não teve a oportunidade para fazer aquela empresa se tornar melhor, por causa desse tipo de conduta. Quantas vezes dentro da igreja, pessoas que poderiam ter toda a chance de fazer o uso daquela oportunidade e fazer a diferença, não só em Jerusalém, como também em Samaria, em todos os confins da terra, mas a pessoa não fez. E há quem recebeu toda a oportunidade e está jogando fora.
Aqui o próprio Jó, ele tinha como reclamar. Ele disse assim: limpo eu estou. Deus, não estou sem transgressão. Eu não estou dizendo que Jó era um homem que não pecava. Eu não estou dizendo que Jó não era um homem que errava. Eu não estou dizendo que Jó não era um homem suscetível à queda. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Elias e os demais profetas e patriarcas. Todos eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas se você passar um filme de vida sobre cada um deles, eles viviam mais em obediência do que em rebeldia. E hoje o que nós mais presenciamos é mais rebeldes do que obedientes. Agora pergunto para o seu irmão assim: será que Deus está falando com você, irmão? Olha, fala assim: acho que Deus está tocando teu coração, irmão. Agora vamos fazer diferente? Pergunte-se para si mesmo: será que Deus não está falando comigo? Porque orar eu oro, jejuar eu jejuo, devolver os meus dias eu devolvo, dou as minhas ofertas eu dou, eu venho à igreja eu venho. Mas pastor, com tudo isso que eu estou fazendo, mesmo assim eu não estou recebendo a bênção do Senhor. Agora olha para o outro lado: será que você está com as mãos limpas? Ele diz: puro estou. Olha lá na tela, olha para o pastor, olha lá, puro estou. Volta lá, Jó 33, meu filho, vai lá. Jó 33, versículo 9. Vou pegar na Bíblia. Vamos lá. Achou? Travou aí, né? Satanás tem que cair por terra, em nome de Jesus. Jó 33, 9. Então vou ficar aqui só com a Bíblia mesmo, que ela não trava nunca. Jó 33, versículo 9. Olha o que ele diz: limpo estou, sem transgressão, ou seja, sem nenhuma rebeldia voluntária, porque transgressão é isso. Não é algo que eu faço involuntariamente, é algo que eu faço consciente. É algo que eu sei o que eu estou fazendo. Pastor, olha, eu sei que o senhor é homem de Deus, o senhor preza sobre a vida das ovelhas, como a própria Bíblia fala, que nós temos que cuidar para saber qual é o estado das ovelhas. Eu sei que o senhor sabe qual é o meu estado, mas o que eu estou fazendo é voluntário. É igual um tempo atrás, uma jovem chegou para mim e falou assim: olha pastor, eu tomei a liberdade de falar contigo, porque eu os considero, tanto o senhor como a sua esposa, porque vocês foram meus pais na fé. Mas eu optei em falar, porque eu sei que vai chegar até o Senhor. Mas eu estou falando que eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí as pessoas falaram assim: então vamos orar. Eu falei: orar para quê? Se a pessoa está fazendo a escolha dela. Se o próprio Deus não foi contra Saul, por que eu vou ser contra o que a pessoa está fazendo? É uma transgressão, é uma rebeldia, é uma desobediência voluntária. A pessoa sabe o que está fazendo, mas ela está tentando de alguma forma driblar a sua própria consciência. Você vê na igreja, tem gente que dá umas ofertas grandes na obra de Deus. Você fala assim: meu Deus, esse homem ama Jesus. Não é porque ama Jesus não, irmão, é porque às vezes recebeu uma causa na justiça e o dízimo seria muito maior. Então a pessoa prefere fazer por outro lado uma coisa para abrandar a culpa na alma, porque pelo menos eu fiz isso. E não adianta. Não existe meia verdade, ou é verdade ou é o quê? Mentira. Ou é justo ou é injusto, ou é santo ou é ímpio. Não tem como fazer diferente disso. Às vezes a pessoa faz isso, faz aquilo. Puro estou, sem transgressão, puro eu sou e eu não tenho culpa. Preste atenção, ele disse duas vezes: puro eu sou e puro eu estou. É algo que no momento ninguém pode acusá-lo, nem na alma e nem nas obras. Outro exemplo foi Davi, no Salmo 18, rapidamente, vamos lá? No Salmo 18, a partir do versículo 17, olha o que o salmista Davi ele diz assim: livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Olha a visão que Davi dá: os meus inimigos, querendo ou não, são mais poderosos do que eu. Ah pastor, mas então Davi não era um homem de Deus? Não, Davi não era um homem iludido. É igual a pessoa que vai ao médico, chega lá no médico, o médico fala: olha, eu acabei de fazer um diagnóstico, o seu caso é sério, você está com câncer, e olha, eu acho que pelo que nós estamos vendo, a coisa está bem alastrada, está bem feia, e olha, possivelmente será irreversível. Ainda que eu venha submeter a você a quimioterapia, qualquer outra radioterapia, ou qualquer outro pia lá, né? Eu não sei quais são os tratamentos específicos para esse tipo de enfermidade.
eu não posso garantir que o mal vai se remediar ou que ele vai retroceder. Aí a pessoa sai, não tem problema não, Deus é grande. Mas às vezes essa pessoa que fala Deus é grande, não tem um mínimo de comunhão com Deus. Está com as mãos sujas, está com as mãos contaminadas, está vivendo na injustiça, está vivendo naquilo que é incorreto, e está achando que Deus vai livrá-lo. Lá no livro de Jó, a Bíblia fala que ele livra o que é inocente. Ele livra o que não tem culpa alguma. E aí, aqui que o Davi fala, nós somos cristãos, nós somos realistas. Ah, pastor, tal doença é séria, tal problema é sério, tal dificuldade é séria. Os meus inimigos, eles sim, são mais poderosos do que eu. Porém, a Bíblia fala que o Senhor me livrou. E aí ele segue dizendo o seguinte, versículo 18: surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha o que, pessoal? Livrou-me porque tinha o que, igreja? Prazer em mim. Quando o seu filho faz alguma malcriadeza, você fica feliz com aquilo? Só quem não tem caráter, irmão. Quem não tem caráter vê o filho fazer certas bobagens e não fala nada. Ou morte é uma criança fazer uma arte e a mãe ficar de longe. Para fulano, para fulano, ai irmão, Senhor Jesus amado, ai, você faz, pastor, eu passo nervoso, mas não falo não, se tiver na minha casa eu falo. Mas aí a mãe vai ficar constrangida, se for ficar constrangida, então tinha que ter ensinado melhor. Se a mãe não reclama, se a mãe não corrige, lá de fora vai corrigir, e não adianta ficar com cara torcida para o lado não, porque tem mãe que não gosta, é ou não é? Sim ou não? Tem mãe que torce a cara, e se torcer perto de mim eu destorço. Ou não vai, ó, se vai estragar o que é meu, depois a pessoa, você acha? Vai lá, estraga um estante inteiro, depois fala assim, desculpa. Desculpa não, foi R$800, pode pagar. Pode pagar, porque eu não vou pagar, eu não vou comprar agora não tem dinheiro não, você estragou, você paga. Que negócio, desculpa, só se esse desculpa vier com R$800 para repor o que você estragou. Mas ele que não sabe o que está fazendo, mas tu já sabe quem é seu filho. Tu já conhece ele, então deve agir de forma diferente, amém pessoal? Não estou dando lição de moral para nenhuma mãe, tá? Até porque eu ainda não tenho filhos, logo Deus vai me dar em nome de Jesus, amém pessoal? Mas Deus está nos ensinando aqui, olha o que ele diz, vamos lá, de novo, versículo 19, trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque tinha prazer em mim. Então quando o filho faz uma coisa alegre, coisa boa, você até se orgulha daquilo, não é? Filho entrou na faculdade, às vezes você está conversando com alguém e fala, pois é, meu filho acabou de falar para mim, entrou na faculdade. Aí a pessoa diz, mas o que tem a ver uma história com a outra? Porque ela está contente com o sucesso do filho. Aquilo que o filho está fazendo, aquilo que o filho está realizando, traz para ela motivo de prazer, de alegria. Aqui a Bíblia fala que o Senhor o livrou, porque ao contemplá-lo, a Bíblia fala que Deus viu prazer em Deus, Deus tinha prazer nas obras de Davi. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor o livrou dos seus inimigos que eram mais fortes do que ele, e a Bíblia fala que Deus pegou Davi e levou para um lugar espaçoso, um lugar amplo, um lugar de tranquilidade, onde a pessoa se sente melhor. E aí ele termina dizendo, só para você ver, versículo 20, e recompensou-me o Senhor, conforme o que, pessoal? Conforme a sua justiça, não é o que está aí? Sim ou não? Qual que é a palavra, qual que é o termo, qual que é o pronome? Possessivo, né? Minha, meu, né? Livrou-me por causa conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas. Ou seja, Deus não via em nada em Davi, pelo menos naquele momento, algo que o desconsiderasse diante de Deus. Quantas vezes nós já oramos inapropriados diante de Deus? Às vezes, irmão, até no pecado a gente já orou. E não foi aquela oração para pedir perdão. Foi aquela oração exigindo que Deus viesse a cumprir sua palavra. Não, o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer. O Senhor, irmão, Ele tem compromisso com a sua palavra. Porém, nós temos que entender uma coisa: Ele ainda sempre vai ser Senhor e nós sempre vamos ser o quê? Servos, ponto final. Não tenta pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e como diz num ditado popular, esfregar na cara do Senhor. Isso não precisa não.
porque foi Ele quem nos deu ela. A Bíblia fala que Davi diz que o Senhor o recompensou conforme a sua justiça e retribuiu conforme a pureza das suas mãos. Por isso que, voltando lá no Salmo 24, vamos ler de novo, versículo 5, ele diz assim: aquele que é limpo de quê, pessoal? De mãos. Peraí, eu não posso ter nada que me mantenha irregular diante de Deus. E se eu estava, eu vou pedir perdão. Deus vai me perdoar, e aí eu vou estar apto a orar, a determinar minha bênção. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece, para a glória de Deus. Fique de pé, agora é momento de orar. Agora é o momento de você falar com Deus. Agora é o momento de você se abrir com o Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos agora. E você que está em casa também faça a mesma coisa, né? Não deixe que ninguém te atrapalhe agora. A primeira oração, você vai limpar suas mãos com Deus. Se você tiver que pedir perdão, você vai pedir. Se você tiver que refazer, você vai refazer. Enfim, o que você precisa que Deus faça pela sua vida, a princípio é você. Depois nós partimos para a batalha. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Comece a falar com Deus agora, meu irmão. Comece a falar com Deus agora. Diga: Deus, eu entro na tua presença, eu venho até a tua presença. Meu Deus, e se eu tenho sido, ou se eu tenho estado irregular diante de ti, Pai, se eu tenho lhe desobedecido, se eu tenho sido rebelde, se eu tenho sido desobediente, se eu não tenho me mantido na palavra, se eu não tenho estado no evangelho, oh Deus, perdoa. Agora é hora, irmão. Essa é uma oração que eu não posso fazer por você não, meu querido. Essa é uma oração que eu não posso fazer por você não, minha irmã. Essa é uma oração que só você pode fazer. Essa é uma oração que só você pode rasgar-se diante de Deus agora, porque você tem conhecimento de si mesmo. Você sabe o que passa na sua mente, você sabe o que passa na sua cabeça, você sabe as obras, as atitudes, os comportamentos, os lugares por onde você tem andado, os sites pelos quais você tem navegado. Deus, Ele sabe de tudo isso. O teor de conversa que você tem tido com mulheres que não é a sua esposa, o teor de conversas que você tem tido com homens, rapazes que não é o teu marido, a exposição que você tem colocado à tua vida, quando na verdade a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo, e o Senhor mesmo disse: não leste, não ouvistes, que o Espírito Santo que habita em vós, ele tem ciúme. Ah, meu irmão, não divida a tua vida com nada não, não divida a tua vida com ninguém não. Agora é o seu momento diante de Deus, é hora de você se refazer. Diga: Deus, eu quero levantar mãos santas. Diga: Deus, eu quero levantar as mãos puras. Diga: Deus, eu quero falar como Jó, dizer: puro sou, puro estou. Ah, meu Deus, eu quero poder fazer as minhas orações, até mesmo, meu Pai, tomando como exemplo a do rei Davi, quando ele disse: tirou-me de um lago, de um lugar horrível, e me levou a um lugar espaçoso. Ah, meu Deus, aqui tem gente clamando por liberação, aqui tem pessoas clamando por crescimento, por multiplicação. Meu Deus, aqui tem gente clamando pela família, pelo lar, pela casa que mora, pelo lar que mora. Ah, meu Deus, então ouça essa oração de pureza, essa oração de mudança, essa oração de transformação. Meu Deus, e atenta agora para o nosso clamor, atenta agora para a nossa oração. Isso, igreja, isso, meu irmão. Agora comece a exigir a saída do inimigo. O Senhor o perdoou, o Senhor te lavou agora. Agora você está apto a determinar, agora você está apto a exigir que o inimigo saia da tua vida, que o inimigo saia da tua casa, que o inimigo saia do teu lar. Isso, então começa agora a determinar. Diga: Deus, eu não vou viver debaixo de depressão. Diga: Deus, eu não vou viver debaixo de opressão. Diga: Deus, eu não vou viver debaixo de miséria. Oh, meu Deus, o Senhor faz a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Isso, igreja, eu estou ouvindo a tua voz. A igreja precisa orar, a igreja precisa clamar. Então não tenha vergonha quem está à tua direita, quem está à tua esquerda, quem está à sua frente, ou quem está na sua retaguarda. Olhe para os céus, é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a resposta da tua vida, é de lá que vem a resposta
para o teu milagre, a cura que você espera, a libertação que você espera, a mudança que você quer, a mudança que você espera, aquela porta de emprego, aquela causa na justiça, aquela aposentadoria tão sonhada, aquela aposentadoria que vai te auxiliar a vida toda, que vai fazer com que você receba os seus retroativos e ali você venha colocar a tua casa em ordem, aquela injustiça após o acidente de trabalho, aquela injustiça após você ser mandado embora, Deus está agora operando em teu favor. Deus está operando na vida do teu filho, aquele rapaz que é dependente químico, aliás era dependente químico, porque o poder de Deus está libertando ele agora. Aquele homem que era dependente dos vícios, da bebida, do cigarro e de qualquer outra coisa, Deus está libertando ele agora. Ore pela tua vida, ore pelo teu casamento, ore pela tua família. Diga: Deus, eu não vou permitir que a minha casa se torne escrava de Satanás. Diga: Deus, eu quero a minha casa sendo levada para um lugar espaçoso. Meu Deus, o Senhor diz na vida de Davi que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos que eram mais poderosos do que ele. Eu não sei o que este homem vem enfrentando, eu não sei, meu Pai, o que esta mulher vem enfrentando, eu não sei o que esta pessoa vem passando, mas uma certeza eu tenho: Deus está mudando vidas nessa noite, Deus está mudando cativeiros nessa noite, Deus está mudando famílias nessa noite. Então comece a orar, igreja. Isso, igreja, comece a clamar. Rasga o teu coração agora. Diga: Deus, eu quero mudança. Diga: Deus, eu não quero viver amedrontada, sempre com medo, achando que o meu marido vai ser infiel. Diga: Deus, eu não quero viver amedrontado, sempre acreditado que a minha esposa está escondendo alguma coisa. Toda essa divisão, toda essa ordem do maligno, seja repreendida agora, seja amaldiçoada agora. Meu Deus, acrescenta o que faltava nessa casa, acrescenta o que faltava nesse lar, acrescenta o que faltava nesse casamento. Meu Deus, aquele filho que saiu de casa, aquela filha que abandonou a casa, aquele marido que abandonou lá, meu Deus, traz ele de volta agora. Aquele homem que há muitos anos é alvo das orações dessa mulher, mas que não mudou, mas agora vai mudar, Pai, porque operando Deus ninguém impedirá, operando Deus ninguém vai impedir, operando Deus ninguém vai atrapalhar. Essa é a nossa oração. Levante as suas mãos, meu irmão, levante as suas mãos, meu irmão. Oh, se você tem um Deus, então